Depois aquelas questões interessantes. O protocolo de prevenção, supressão e punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças. Se eu tivesse que apontar e falar assim, olha, eu desprezo esse item. Não que ele não seja importante. Pelo bojo do edital, eu não perderia tempo. Às vezes os alunos, perto da prova, professor, aponta aí um item. Um item, Pacto de São José. Este item é um dos últimos e o próximo também. Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos. O Brasil nem incorporou esta regra. Né? O bojo dessa regra fala assim, aí você vai falar, tá vendo? Direitos humanos é o direito do preso. Né? Nem o direito deles o Brasil conseguiu incorporar. Dou um exemplo, né? Um preso por cela. É o que determina a norma da ONU. Então, aqui também eu não perderia tempo. O próximo item, eu julgaria para vocês o mais importante em termos de prova, vai aparecer. A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito brasileiro. E o item fala em conflitos. Não vejo conflitos. Há um diferencial. Dezembro de 2004, antes e depois da emenda constitucional número 45. Mas toda a cautela aqui, ela é pouca. Porque o que aconteceu? Até dezembro de 2004, todos os tratados internacionais, sejam eles sobre direitos humanos ou não, eles eram incorporados como norma infraconstitucional. Por quê? Acredito que por causa do processo de aprovação dele, que era o mesmo da lei ordinária. A aprovação em cada casa do Congresso Nacional por maioria simples. Então, o seu status na pirâmide das normas era de norma infraconstitucional. Idem aí ao seu Pacto de São José. Olha só que interessante. Então, a gente não tinha até dezembro de 2004 nada de novo. Era tudo infraconstitucional. Talvez por isso que os direitos humanos na sua prática não tinham a força devida. Surge a emenda constitucional 45, criando, dentre outras coisas, o parágrafo 3º, parágrafo 3º do artigo 5º, que nada mais é do que uma cópia do parágrafo 2º do artigo 60 da mesma Constituição. Ou seja, a regra de aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. A gente fala em sala de aula a famosa regra do 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em cada casa, 2 turnos de votação por 3/5 da aprovação dos membros lá presentes. Ou seja, maioria qualificada de 3/5. Se isto acontecer, nós temos então agora o Tratado Internacional. E esta regra é apenas para o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Eu tenho um tratado equivalente a uma emenda constitucional. Único exemplo, a Convenção de Nova York de 2007. Convenção de Proteção ao Deficiente Físico. É o único exemplo atualmente que nós dispomos de acordo com a nova regra. Por que ele fala conflitos? E aqui então eu vou falar sobre o depositário infiel, que é uma questão sim que está louca para cair também. Existe a previsão da prisão civil do depositário fiel hoje, depositário infiel hoje no Brasil? Claro que existe. Está lá prevista no artigo 5º, inciso 67. Ótimo. Eu pergunto na sala de aula. Existe a eficácia desta prisão hoje? Todo mundo fala não. Todo mundo não existe. Maravilha, correto. Por quê? 90% dos alunos falam o quê? Por causa do Pacto de São José. Tem uns até gostam de gastar. É o Pacto de San José da Costa Rica. Ótimo, está errado. Há um paradoxo. O Pacto de São José ele foi incorporado ao país antes da regra da emenda 45 de dezembro de 2004. Portanto, ele foi incorporado como norma infraconstitucional. Como é que uma norma infraconstitucional vai alterar a Constituição? Eu quebraria o que a gente chama de relação de compatibilidade vertical. Tá, então por que não pode prender? Por causa da súmula vinculante 25 de dezembro de 2009. Então isso é uma pergunta que o aluno ele escuta alguma coisa assim e ele fala Pacto de São José. Por isso que quando eu falei dele, não daria tanta importância. A proibição tácita da prisão do depositário infiel está no artigo 7º, item 7 do Pacto de São José. Veja bem, nós temos uma proibição tácita numa norma que foi incorporada de forma infraconstitucional. E nós temos uma permissão expressa no artigo 5º, inciso 67. Então, cuidado com isso aqui. Eu diria para vocês, não é didático, mas cursinho e aula e dica é atalho. Então, é para você passar. Então, o que você precisa saber? O artigo 5º, parágrafo 3º, memorizado. Não tem nem o que discutir aqui. Até agora, acho que eu chamaria mais atenção. Vamos avançar.
diversidade étnico-racial, história, preconceito, discriminação, racismo, igualdade, ações afirmativas. Olha, nós estamos aqui num momento de diversidade sexual. Tivemos a 15ª Parada Gay no domingo, nós tivemos eventos, né, com pessoas públicas, né, parlamentares aqui, tranquilamente, de conhecimento público, o que o Jair Bolsonaro falou, o que a deputada Miriam Rios, pelo estado do Rio de Janeiro, falou. Então nós temos essas questões. É um tema que está muito em atualidade. O que espera o examinador? Alguém que esteja conectado efetivamente com o que está acontecendo no mundo. Então, acredito que a bandeira do momento é essa questão de ação afirmativa para a diversidade sexual. Tivemos um casamento reconhecido em Jacareí, após uma união estável. Tivemos um casamento, salvo o melhor juízo, hoje, no Distrito Federal, entre duas mulheres. Então, é o tema do momento. Você acreditando, você reconhecendo, você gostando ou não, você precisa ser neutro para a sua própria. Então, essa diversidade étnico-racial, a história, o preconceito, a discriminação, nós temos, então, normas da ONU que combate a discriminação em qualquer da sua forma. Lembre-se da própria Constituição, no artigo 3º, que fala que é sem qualquer tipo, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é trazer um tratamento sem qualquer tipo de discriminação. Tá? Então, cuidado. Bom, mais um item. Programa Nacional de Direitos Humanos. Outra falha do edital. Qual programa? Nós temos 3. Temos 2 da época da presidência do Fernando Henrique e temos o polêmico Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, no apagar das luzes de dezembro de 2009 do governo Lula. Olha, eu não me lembro, mas é 20 e pouco de dezembro que publicou este decreto. Teve um oba-oba sobre o que a gente chama de PNDH 3 e depois caiu um pouco por terra. Eu acho interessante só dar uma lida lá, porque, primeira coisa, nós estamos falando de um concurso estadual. A gente não pode ignorar, tem que ter essa manha de concurso. O governo do estado de São Paulo, há muito tempo, né, é o PSDB aqui que toca. Então, o Plano Nacional é oriundo de um partido de oposição. Não acredito muito aqui de esmiuçar o Plano Nacional. Até porque ele traz eixos, diretrizes, o que cabe a cada ministério fazer. Talvez uma lida apenas para ter uma ideia. Lá são propostas, eu não tenho nada executável até o momento. Depois eu tenho o Programa Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. É bom dar uma lida, da época do Mário Covas. Tá? E, por fim, o nosso último item do edital, que fecha aqui de uma forma bastante interessante, é o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, carinhosamente TPI, é a mídia do momento. Por quê? Nós temos 3 mandados de prisão expedidos. 2 contra o presidente do Sudão, Bashir, desde 2009. Né? Ele que foi visitar hoje, salvo o melhor juízo, ontem, a China. Só que a China não é signatária do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é de 98. Nós incorporamos o Estatuto de Roma em 2002. Nós reconhecemos a competência do Tribunal Penal Internacional. Então ele é o tema também do momento. Acredito numa questão sobre TPI. O TPI não julga países, como julga, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O TPI julga pessoas por 4 delitos: crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Os 3 primeiros o próprio Estatuto de Roma define, o 4º não, há um silêncio. Uma outra questão que fica em Haia, fica na mesma sede lá da Corte Internacional de Justiça, fica na Holanda, em Haia, então todo momento agora fala, o Tribunal de Haia. Estamos falando do TPI. Então ele é interessante, uma questão que causou, assim, falou-se em polêmica, mas é muito tranquila, se um brasileiro nato poderia ser julgado pelo TPI. Você vai falar, mas qual a pertinência da pergunta? Bom, a ideia é o seguinte, é confundir o candidato sobre a figura da extradição. Extradição não tem a ver com ser remetido ao TPI para ser julgado. Realmente não existe, em hipótese alguma, extradição de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado depende de algumas circunstâncias, de alguns requisitos, mas o nato em nenhuma hipótese. Agora, um brasileiro nato pode ser julgado no TPI, porque não é extradição. É simplesmente o quê? Uma ideia de remessa a um órgão internacional e neutro para ele ser julgado. E ele cumpriria a pena aqui no Brasil sem problema algum. Uma outra questão extremamente interessante. O Brasil não permite pena
de caráter perpétuo, né? Nós temos lá no artigo 5º, incisos 46, 47 por ali, não haverá penas. Letra A, de morte, salvo no caso de guerra declarada. Letra B, de caráter perpétuo. Porém, o Estatuto de Roma, que regula, então, o TPI, permite, não existe pena de morte, por óbvio, mas permite a pena de caráter perpétuo. Então, seria possível cumprir uma pena de caráter perpétuo no Brasil, cumprindo uma sentença do TPI. Sim, baseado em quê? No parágrafo 4º do artigo 5º da nossa Constituição, porque ele fala: a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional que venha a ser criado. Então, isto foi criado pela Emenda Constitucional 45 e nós aderimos o TPI, o Estatuto de Roma, em 2002. Eu acho, doutora Tânia, que a ideia era essa, para a gente fazer aí um apanhado sobre estes 10 tópicos e estou à disposição para alguma questão aí que surgir.